Mi nombre es Ana Paula, yo soy gerente clínica de marketing para mamografía en Latinoamérica. Trabajo en Siemens. Yo tengo 24 años de experiencia con la parte de mamografía y rayos. Gracias por invitarme al simposio de cáncer de seno de la Fundación Santa Fe. Me encanta mucho hablar sobre este tema. Y entonces vamos a hablar un poco sobre cómo redefinir la precisión clínica con mamografía de contraste. Acá, cuando utilizamos esta tecnología, utilizamos un equipo especial, no es un equipo normal y cada competencia trabaja con una tecnología específica. En Siemens, esta tecnología está aplicada al mamógrafo Mammomat Revelation, ¿sí? Bueno, para isso vamos introduzir e informar o que é uma mamografia com contraste. Então, se falamos um pouco de doble energia, se é uma aquisição nova, o que é contraste enhanced de mamografia, por que falamos de dupla energia, por que falamos de Tyson, qual é a diferença entre Tyson e CSM ou CEM, qual é a parte clínica, como manejamos o estudo e qual procedimento hacemos durante o exame. E também vamos falar um pouco sobre injeção de contraste em la mamografia versus injeção de contraste em la ressonância. E, ao final, vamos concluir algumas informações importantes de white papers que estão aí em la parte clínica. Bueno, primero hablamos si es nuevo. No, no es nuevo. ¿Sí? La primera información que escuchamos sobre doble energía fue en 1976 y ahí había un estudio reportando una doble energía utilizando equipamiento de tomografía. Después disso, foi utilizada a doble energia em las radiografia. Podemos visualizar, então, isso, o tejido blando, então, diferenciar realmente a característica do tejido. Em 2000, começou uma aplicação em larga escala para tomografia, então se utilizava doble energia para diferentes partes do corpo e já aí começou realmente todas as competências com um diferencial de aplicação tecnológica. Utilizamos também doble energia quando estamos durante a entrada do aeroporto para mirar as diferenças de estrutura que está dentro de nossas maletas, aí também é aplicado doble energia. Em especial para a mamografia, começaram a falar sobre doble energia utilizando o meio de contraste desde 2003. Em 2005 também havia algum reporte dizendo sobre contraste em mamografia. Para que tenham uma ideia, este desenvolvimento começou oficialmente com uma aprovação de FDA em 2011, na primeira competência, em 2013, a segunda competência, já começou a vender meio de injetar contraste e mirar as mamografias, e Siemens, em especial, com Mammomat Revelation, desenvolve a injeção de contraste em 2018. Bueno, como realizamos as imagens com meio de contraste? É simples, porque acá temos três importantes características da mama. O tejido mamário, podemos também dizer que há um outro tejido, que é um tejido tumoral, e também falamos de los vasos. Sim, e a aplicação de meio de contraste, o que vai informar? Vai dizer se há uma anormalidade ou há uma diferença entre a captação do agente de contraste que é distinto da mama. Então, o que vai observar aí? Toda vez que capta o contraste, vai demonstrar uma área específica, visualizando melhor esta área tumoral. Sim?
Bueno, para isso, introduzimos o contraste enhanced de mamografia, que é chamado em inglês, e contraste em mamografia, haverá uma melhora do sinal. Então, quando capta o contraste, vamos ver exatamente a captação de contraste, é dizer, vamos mirar exatamente a formação tumoral, sim? Isto passa pelo processo de angiogênese. Angiogênese é a formação de pequenos vasos e sabemos, então, que um tecido tumoral realmente está lleno de pequenos vasos. Então, aí é fácil para mirar a captação de contraste. Para realizar o exame de meio de contraste, é importante ter em conta que vamos utilizar um contraste à base de iodo ou um contraste iodado. É utilizado o mesmo contraste em la tomografia e desta maneira utilizamos também o mesmo protocolo que hacemos para a tomografia vai ser aplicado para a mamografia também. Então, o que podemos dizer deste contraste iodado é que não é um marcador tumoral, pero vai visualizar a fisiologia do tumor. Então, se vai marcar o tumor e vai me indicar aonde está a formação da área tumoral. O que hacemos como equipo? O equipo é um equipo diferente de los equipos convencionales, porque además de realizar una kilovoltaje normal, que es una kilovoltaje alrededor de 25 a 29 kilovolts, vai ter a capacidade de generar uma imagem com alta energia. Dizemos que é um kilovolt alrededor de 49 kilovolts. Isto significa, então, que esse equipo está preparado para realizar doble radiação, uma radiação primeira com uma exposição de baixa energia e em seguida vamos ter uma radiação de alta energia. Este equipo também está preparado com um filtro específico. Em nosso caso, de Siemens, utilizamos, además de filtros para mamografia de molibdênio e ródio, que é para uma aquisição convencional de mamografia, com kilovolts entre 25 e 29 kV, vamos ter um filtro específico de titânio. Este filtro é super importante para atenuar a radiação e para diminuir a dose. Hablamos disso um pouco mais adelante. Então, de verdade, esse equipo vai estar preparado com uma doble exposição, aonde vou ter um KV baixo e um KV mais alto, e este KV é filtrado por um filtro específico de titânio. Sim. Que passa então com as imagens? Vou ter em alguns momentos estas duas imagens em nossa pantalla de aquisição. Vamos ter uma primeira, quando realizamos a injeção de contraste, a tecnóloga vai prender aí, apertar o botão de iniciar o raio, vai escutar o primeiro sonido do raio, que é uma imagem de baixa energia, ou chamamos imagens de low energy. Esta imagem é uma imagem muito similar a uma mamografia, porque vai ter um kilovolt de 25 a 29, as características muito similares a uma mamografia convencional. Pero neste momento, a tecnóloga vai quedar com seu dedo prendido e vai escutar a um segundo sonido, que é o segundo disparo do raio. Este segundo disparo chamamos de alta energia. Sim, e esta alta energia também é chamada de high energy, e este high energy é importante porque depois vamos ter uma subtração das imagens de baixa energia com as imagens de alta energia. E desta maneira, quando há uma subtração, porque aqui há tecido, há
um tumor e isso está sendo visualizado de maneira distinta por diferentes quilovolts, vamos poder então visualizar, quitar todo o tecido e mirar solamente o que está captando o contraste. O que passa é exatamente isso. Eu vou ter uma sequência de 3 imagens de baixa energia, que é muito similar à mamografia, imagens de alta energia, que é uma imagem com um quilovolt mais alto, ao redor de 49, como falamos, e em seguida, esta imagem de alta energia para o equipo se quita e queda solamente a imagem recombinada, que é a imagem subtraída de baixa e alta energia, porque neste momento que queremos quitar o tecido e mirar solamente o contraste, mirar solamente a formação do tumor. En este caso es un caso interessante porque inicialmente se comparamos a imagem de baixa energia com uma imagem de mamografia convencional, sim, miramos um nódulo, é um nódulo grande, uma mama densa, pero não miramos estas duas outras regiões que estavam aí e que já estão captando contraste. Então, se quando realizo esta tecnologia de injeção de contraste, é realmente para dizer se estou mirando em la mamografia algo, se esse algo é solamente uma área, que é esta área que estamos mirando inicialmente, ou se realmente há uma área mais grande. Podemos mirar, por exemplo, mamas densas com mais facilidade, porque aí vamos ter uma quantidade de tecido complexo. Então, o contraste, a injeção de contraste me ajuda a visualizar a captação de contraste e a formação tumoral, sim? Então, é importante o iodo e esta imagem é a imagem que realmente vamos depois informar. Contraste enhancer de mamografia ou mamografia por injeção de contraste, então, como miramos, emplea dois diferentes análises. Primeiro, diferentes atenuações, porque tem o tecido mamário e tem o contraste, que tem diferentes atenuações para o espectro de raio-X. Há também diferentes níveis de energia, ou seja, vou expor a uma paciente com uma baixa energia, com 25 kV, e também uma alta energia, com 49 kV. Desta maneira, colocando a diferença de captação e a diferença de absorção, eu posso ter a imagem contrastada, ou seja, realmente quitar tudo o que é mama e visualizar apenas o contraste. Então, de verdade, eu tenho em uma primeira fase diferença de captação, aonde miro o que é sano, o que é tumor, e num segundo momento eu posso diferenciar a absorção, o que é iodo, o que é tecido blando. E desta maneira eu posso mirar a imagem recombinada. Eu vou volver um pouco acá, porque há diferentes abreviaturas. Então, se em alguns estudos pode encontrar a palavra contraste enhanced mammography, pode encontrar como contraste enhanced spectral mammography, pode encontrar informações de um contraste com doble energia, ou, em nosso caso, sempre vai estar reportado aí como Tyson. Tyson por quê? Porque é um contraste em la mamografia e utilizamos o filtro de titânio. Por isso que temos aí na parte anterior a informação de TI, porque utilizamos titânio, assim como um filtro responsável por injeção de contraste. Este é o mamógrafo, o Mammomat Revelation.
E estas são as imagens. Então, se o que puedo mirar nesse momento, tenho uma mamografia, esta imagem de baixa energia, é uma imagem muito similar, como já falei, muito similar a uma mamografia, incluso podemos realizar um informe de uma mamografia convencional por esta imagem. Aí visualizamos uma área super densa e de verdade estamos visualizando um nódulo acá, pero não sei o que passa com essa parte densa e depois de injetar o contraste, estão mirando que realmente o que contrastou era o que efetivamente estava mirando na mamografia. Não há nenhuma outra parte que está captando contraste e nenhuma sugerência de outros tumores. Isso é importante porque se pensamos em um tratamento oncológico, podemos realmente falar com um oncologista e dizer, mira, este é o tamanho da lesão. Então, esse é um ponto super importante quando utilizamos a aplicação de injeção de contraste. Quando falamos de injeção de contraste, podemos pensar, mira, se tenho uma imagem de baixa energia, uma imagem de alta energia, eu posso ter o doble de doses de radiação, e não é isto que passa, por isso que é importante ter um filtro que pueda filtrar a radiação que não é necessária e reduzir assim a dose de radiação. Então, quando falamos de imagem de baixa energia, que é similar à mamografia, eu vou ter aqui 100% da dose de radiologia de uma imagem de mamografia convencional. Quando realizamos a segunda imagem, que é a imagem de alta energia, que utilizamos um quilovoltio de 49, pero utilizamos um filtro de titânio. Este filtro de titânio é responsável por reduzir demasiado a dose. Então, de verdade, a segunda imagem que hacemos tendrá entre 30 a 50% da dose da mamografia convencional. Então, o que podemos dizer, mirando isso, é que um exame de injeção de contraste para uma incidência, eu vou ter ao total de 1,5 vezes da dose de uma mamografia, pero com muitíssimo mais informações, porque eu vou ter a informação da mamografia, mais a informação funcional, o que passa com a captação do contraste. E esta regra é aplicada para todas as competências que trabalham com injeção de contraste. Isto é mais ou menos o que utilizam como dose final de radiação, 1,5 las vezes a dose de radiação de uma mamografia convencional. Bueno, como realizamos este exame? O equipo vai estar preparado com um ícone que está escrito com nome, em nosso equipo vai estar escrito com nome de Insight, Zen, e aí prendemos aí, o equipo sabe que vai utilizar, então, se uma tecnologia e aplicar uma alta e uma baixa energia. E neste momento, como hacemos este procedimento? Primeiro, injetamos o contraste é venoso, e por los estudios já sabemos que hasta que injetamos o contraste e este contraste chegue em nosso seno, se tarda mais ou menos 2 minutos. Então, esperamos 2 minutos e depois de 2 minutos da injeção, vamos realizar o primeiro posicionamento. Sim, este posicionamento é como um posicionamento convencional de mamografia. Temos que preparar aí, posicionar nossa paciente, preparar, comprimir a mama, preparar o disparo e quedar um tempo um pouquinho mais largo do que uma mamografia com os dedos prendidos. E estas informações de como vão administrar a subtração da imagem é realizada automaticamente por el equipo. Não temos nenhuma intervenção da tecnóloga para realizar esta aquisição ou esta subtração das imagens. Então, se a imagem de baixa energia
estará demonstrada en la pantalla. Enseguida vamos a ver la imagen de alta energía. Enseguida, esta imagen de alta energía se apaga e aí coloca neste momento a imagem recombinada, que é a imagem subtraída de la baja e la alta energia. E desta maneira, então, em la apresentação em la pantalla de nosso equipo, vamos ter imagem de baja energia e uma imagem recombinada, que chamamos de Insight Zen em Siemens. Sim, cada empresa tem seu nome, cada competência tem seu nome. E bueno, isto é para a primeira aquisição, pero eu posso realizar outras aquisições, porque se tenho uma área sospechosa em la mama derecha, eu vou realizar crânio caudal direito e oblíqua direita. Pero se tenho uma área sospechosa em la mama derecha e na mama esquerda não estou vendo nada em la mamografia, ultrassonido tampouco, pero é importante ter a informação que não capta o contraste. Então, sempre hacemos imagens de la mama contralateral, mesmo que não tenhamos imagens aí sospechas. Então, eu vou ter tempo para realizar todas estas projeções. Como é administrado o protocolo e este tempo? Isto depende do radiólogo. O radiólogo vai definir, os doutores vão definir como vamos utilizar este método. Nós de Siemens apontamos inicialmente durante a sessão de aplicação como vamos fazer, pero a experiência de los doutores, quando começar com esta nova tecnologia, pode cambiar seu protocolo, sim? O que hablamos em geral são estas informações. Primeiro, os estudos sempre indicam que tenho que utilizar 1,5 ml por quilo de paciente de lo contraste. Pero há estudos que informam que utilizam 2 ml por quilo de paciente, pero em geral, os estudos estão utilizando 1,5. A concentração que vamos colocar em nossa injetora é uma concentração de 300 a 400 miligramas por ml, pero se miramos aqui, o mais utilizado é entre 300 e 350 miligramas por ml. Um flujo de 3 segundos por ml. Então, se aqui algum estudo está dizendo de 3,5, pero em geral utilizam 3. E para realizar a primeira exposição, há estudos que falam de esperar como 2 minutos e começar a realizar os exames depois da injeção. E há estudo que habla em 1,5 minutos e começar a exposição. Sim, pero em geral utilizamos quase 2 minutos. Isso é dizer que depois de injetar o contraste, muito tranquilamente, eu posso levar a esta paciente hasta o mamógrafo, comprimir tranquilamente a mama e, bueno, aí já vai passar como 1 minuto e 5 ou 2 minutos e já começamos como um estudo de mamografia, sim? E para este protocolo e para estes estudos, sempre recomendam utilizar uma injetora, sim? Porque aqui é uma concentração demasiado alta e um tempo demasiado curto. Bueno, los estudios en generales hablan que desde el contraste, desde la inyectar el contraste llegar en nuestro seno y este contraste salir de nuestro seno, vamos a tener como 10 minutos. Entonces, siempre esto es un ponto súper importante porque tenemos que llevar a cabo que vamos a tener depois de 2 minutos, mais ou menos 8 minutos para finalizar todas as projeções possíveis. É um tempo
Interessante, porque quando realizamos mamografia, para realizar um estudo completo, crânio caudal direita, esquerda, oblíquo médio lateral, direita e esquerda, tomamos aí ao redor de 3 a 4 minutos. Então, temos tempo suficiente para generar todas as imagens possíveis. Incluso, em estes momentos, eu posso até colocar uma imagem médio-lateral ou realizar uma compressão seletiva. Então, aí tenho tempo suficiente para administrar e realizar outras exposições. Entonces, nuestros clientes tienen que levar em conta que recomendamos o uso de um injetor, sim? Este dispositivo tem que ter um sistema de pré-calentamento, porque assim vamos diminuir a impressão mala del contraste. Realizar uma análise de sangue para saber se há algum problema com os riñones, isto é uma restrição para a injeção de contraste. Tener em nossa sala inibidores para uma reação alérgica, isto é super importante. Também é importante uma formação da equipe de tecnólogas ou tecnólogos que vão estar aí presente, porque tem que saber administrar ou utilizar um injetor e também ajudar em possíveis reações alérgicas, sim? Então, isso é o que recomendamos para o estudo de injeção de contraste. Bueno, quando falamos em interpretar o estudo, o que normalmente os doutores se informam, sim? Não há um consenso em qual ordem devemos iniciar nossas aquisições. Bueno, podemos iniciar por la mama derecha ou mama esquerda, podemos começar desde la oblíquo médio lateral ou começar com la crânio caudal, não importa. De verdade, o que mais importa cá são as informações e a experiência de los radiólogos. Alguns radiólogos reportam que já começam com a mama com problema, então com a mama que estou visualizando o tumor. Então, se tenho um seno com um tumor ou uma visualização densa de uma área específica em la mama direita, eu vou começar, não importa se é oblíquo ou crânio caudal, com la mama direita. Pero, algunos estudios hablan que en los primeros 40 segundos no es un mejor pico del contraste. Entonces, en la primera exposición, algunos estudios hablan de realizar la mama contralateral, la mama que no hay sospecha. Entonces, hacemos la primera mama. Si tengo una lesión en la mama, en el seno derecho, yo voy a realizar la primera toma com seno esquerdo e depois vou em crânio caudal direito, oblíquo direito e depois finalizo com oblíquo esquerda. Porque quando hago as duas exposições principais, estou fazendo mais ou menos ao tempo de 1 minuto ou ao tempo de 5 minutos, que é o melhor pico del contraste em mamografia. Também dizem que não é interessante realizar um estudo por injeção de contraste quando estamos em um ciclo menstrual. Então, se podemos ter aí algum realce paraquimatoso de fundo. Então, esperar o ciclo é importante. Alguns estudos informam que há artefatos em la injeção de contraste, e estes são alguns artefatos que poderão encontrar. Então, se acá hablam de um artefato de linha, que é como uma linha em la borda de nossa mama. Existe um artefato porque aí não se comprimiu bem a mama, então se mira aí como uma ondulação. Aqui podemos também ter um artefato que está sendo formado por um compressor inadequado.
E também podemos ter um artefato de pele. Um artefato de pele, quando temos uma paciente com uma mama mais gruesa, podemos ter aí como pontos, observar muitíssimo a pele. O que puedo dizer com experiência de Siemens? E tenho acá em Brasil um parceiro Siemens, que o nome do sítio é DASA, Alta Excelência Diagnóstico. E neste momento estamos em aproximadamente 40 ou 42 estúdios com injeção de contraste e não observamos em Siemens nenhum artefato reportado em los estúdios ou white papers, sim? Pero aqui há alguns que se podem mirar ou mirar que estão relacionando em alguns estudos clínicos. Contraindicações. As contraindicações são pacientes com alergia ao contraste, problemas com funções renais, embaraço ou lactância. Isto não indicamos a injeção de contraste. O estudo com contraste também comprovou que é um estudo que vai ter uma sensibilidade mais alta e uma especificidade muito parecida à mamografia 2D. Então, se o que falamos é que se utiliza o meio de injeção de contraste, que em nosso caso é com um filtro de titânio, as informações são mais superiores que se comparado a uma mamografia 2D, porque de verdade aí vou ter exatamente uma informação importante que é o tamanho do tumor. Acá tenho uma imagem para que vejam um estudo completo. Aqui tenho as imagens de baixa energia, aqui tenho imagens de alta energia. Tenho uma mama densa, uma área densa. Estou mirando um nódulo. E, bueno, depois de injetar o contraste, miro que realmente há um nódulo, pero aqui há uma outra lesão que não estava tão bem identificada em la mamografia 2D. E aqui, em la oblíquo médio lateral, veio melhora porque miro que há como 3 focos, então se aqui eu posso demonstrar realmente o tamanho e a forma de nossa lesão. Então, isso é um ponto super importante quando falamos de injeção de contraste. Bueno, podemos falar de alguns cenários importantes para aplicar a injeção de contraste. Então, podemos aplicar injeção de contraste em paciente de alto risco, sim, com histórico de câncer de mama na família, pacientes com mama densa. Em pacientes de mama densa, os estudos comprovam que um estudo por injeção de contraste é superior à mamografia, então reduz os falsos negativos. Podemos melhorar a visualização da assimetria. Se tenho assimetria, eu posso indicar uma injeção de contraste para mirar exatamente o que há aí. Melhorar as visualizações de cicatrizes. O Tyson também é importante para saber se vamos ou se é necessário realmente indicar uma ressonância, uma injeção de contraste por ressonância, ou se realmente vamos indicar uma biópsia. Então, o Tyson, quando prova que aí há captação de contraste, realmente estamos confirmando que é importante ter uma biópsia, pero algumas lesões que parecem na mamografia não captam contraste, e aí podemos pré-definir que vamos fazer um novo estudo dentro de 6 meses. O Tyson também é uma informação clínica imediata, então se vejo a lesão e realmente eu vou visualizar o resultado de maneira imediata. Aqui tenho outra demonstração. Neste caso, tenho na mama uma área um pouquinho densa, vejo que aqui há um nódulo, e este nódulo foi reportado inicialmente como um BIRADS 3, sim, mas depois de injetar o contraste, não há captação de contraste. Nesse caso, o estudo de injeção de contraste vai definir realmente se estamos indicando o BIRADS correto, ou podemos baixar, ou podemos aumentar o BIRADS. Então, se isso também está sendo super platicado entre os doutores.
Aqui é uma mama com uma lesão, uma área suspeitosa, foi informado como BIRADS 4 e depois de injetar o contraste, realmente passou na captação, aí veio realmente a lesão, e neste caso, colocamos o BIRADS e aumentamos o grado para BIRADS 5, uma área altamente suspeita. Alguns resultados foram informados de diferentes leitores, e aqui da Universidade do Chile. Então, um leitor, um segundo leitor e um terceiro, para fazer as comparações, estão informando que, a respeito da sensibilidade, depois de mirar uma imagem com contraste, realmente é muitíssimo. Vamos ter muitíssimas mais informações com o contraste quanto à sensibilidade, se comparado a uma mamografia convencional. Então, aqui há um acréscimo da sensibilidade com injeção de contraste, como podemos mirar, e a especificidade está sempre com a mesma característica de uma mamografia convencional. Bueno, los estudios também informaram que, independente da experiência de los doutores, esta curva é igual quanto à especificidade e a sensibilidade do estudo, então, se independente da experiência. E é um método que não requer um largo tempo de treinamento, porque é uma prática muito simples. Então, se de verdade temos que injetar o contraste, e aí já temos as informações com a imagem recombinada. Bueno, alguns estudos também informaram que o Tyson oferece uma formação funcional da lesão mamária, ou seja, tem uma melhor informação da neoangiogênese, aumento significativo da sensibilidade da mamografia e requer uma mínima curva de aprendizagem. Isso é super importante. Não tenho tampouco que cambiar meu tempo de cita, porque muitíssimas vezes eu vou fazer uma cita para mamografia convencional, eu tenho aí um espaço de minha cita em 10 minutos. Se falamos que vamos realizar a mamografia, o tempo máximo é 10 minutos, tampouco compromete o fluxo de trabalho durante o dia de mamografia. Aqui tem uma imagem de baixa energia e depois do contraste, depois de aplicado o Tyson, eu tenho a imagem recombinada e aqui posso mirar muitíssimo bem as bordas. Aqui tem outro estudo, e nesse caso, depois da imagem recombinada, viu que não há nada, uma lesão mais extensa, realmente é uma lesão aí que já estávamos mirando na mamografia. O que podemos falar da injeção de contraste em um mamógrafo versus a injeção de contraste em uma ressonância? O mercado hoje necessita um estudo com maior sensibilidade. Então, quando miramos o custo de um mamógrafo e o custo de uma ressonância, miramos que sim, podemos colocar como um diagnóstico mais acessível por la mamografia. É mais disponível e os pacientes toleram mais. Realmente aqui há um tema que é a injeção de contraste, o contraste iodado, pero se vemos todo o histórico de nossa paciente, que não há problemas com reação alérgica, sim, é mais confortável realizar uma injeção de contraste por la mamografia e o tempo é demasiado curto, ao passo que em la ressonância vamos estar aí 20, 30 minutos realizando o exame. Em nossa mamografia, uma projeção se tarda não mais que alguns segundos. Sim. Então, o que podemos falar é que injeção de contraste por la mamografia é ao menos equivalente ao ressonador. Alguns casos difíceis
eh, que não é tão interessante realizar uma mamografia em um ressonador, podemos utilizar então el mamógrafo para este exame, e este exame vai ter um filtro e reduzir a carga do tubo. Quando falamos de carga do tubo é importante porque este filtro de titânio também, además de diminuir a dose, vai ter um importante papel de resfriamento del tubo. Algumas competências trabalham com outros filtros que não é titânio e não tem esta capacidade de resfriar tão rapidamente o tubo. Então, nesse caso, podemos fazer uma mama com uma espessura mais grande, uma mama mais densa, calienta demasiado o tubo e o tubo solicita um tempo de espera para resfriamento. E nesse momento se tarda 2, 3 minutos. Hablamos que um exame de injeção de contraste não se pode passar de 8 minutos. Então, já estamos comprometendo visualizar por lo menos as mamas contralaterais. Em nosso caso, com Mammomat Revelation, não foi reportado nenhum tipo de calentamento. Isto por um filtro específico que tem esta capacidade de reduzir o calentamento do tubo. Ajuda a detectar e descartar lesões não concluentes, porque estou mirando em ultrassonido, mas não estou mirando na mamografia, então eu posso utilizar esse método para realmente ter a informação concreta, se é uma lesão ou não. E é uma alternativa rentável, com baixo custo e não interfere em las citas. Então, estes são os temas mais importantes quando falamos e comparado ao ressonador. Aqui temos alguns casos, e já estamos finalizando, que é uma mama densa, foi classificado como grado C, é uma massa potencialmente suspeitosa em ambos quadrantes, e foi informado como um BIRADS 2 em la mamografia, e depois de injetar o contraste, realmente me parece benigno, porque não contrastou nada, não havia nenhuma área que realmente havia uma formação de tumor. Aqui tem uma mama densa com massa, é irregular, palpável, e já havia se reportado como um carcinoma ductal invasivo, foi então informado como um BIRAD 5, e depois de realizar a injeção de contraste, realmente eu tenho a formação acá e realmente é maligno, e aí comprovou realmente que é uma área altamente suspeita. Alguns clientes me perguntam se podemos realizar a injeção de contraste com próteses de silicone. Sim, aqui podemos apresentar uma imagem com isso. Minha sugerência é que realizem a manobra de Eklund, que colocam a prótese para a parte de atrás, e assim podemos realmente realizar uma mamografia com meio de contraste. Realmente, nesse caso, foi uma distorção e uma área suspeita na mama direita, e esta área suspeita se confirmou acá, então realmente, neste caso, foi um achado maligno altamente suspeito. Bueno, aqui tem uma informação de um doutor da Alemanha que está utilizando aí nosso equipo com injeção de contraste, e habla realmente que está impressionado com a capacidade de mirar principalmente pequenas estruturas multifocais. Então, se o que habla aí é que é uma qualidade muito similar aí o que está acontecendo, o que passa na ressonância. Então, se está seguro que é um método confiável. Bueno, já estamos ao final. Graças por sua atenção. Graças por me invitar-me ao simpósio. E aqui tenho a direção de meu correio e meu teléfono. Eu sou de Brasil e qualquer coisa estou à disposição. Graças, tchau.